Mais do que uma palavra da moda, mobilidade é uma questão de saúde, economia e política. E este é o tema que vamos dar um zoom nessa semana. E para tanto, recebemos aqui a pesquisadora Simone Becker Lopes. Ela é arquiteta, urbanista e professora da UFSC aqui em Joinville, na área de planejamento de transportes e mobilidade desde 2015. E olha só que legal. No âmbito federal, ela foi selecionada e contratada através da ONU entre 2014 e 2015 para atuar no Plano das Nações Unidas para Desenvolvimento, prestando consultoria especializada em estudos de tráfego. Professora, muito obrigado pela sua presença e eu já lhe pergunto, diariamente, Joinville tem mais ou menos 100 mil passageiros. Esse número em 2000 era 139 mil passageiros. O que aconteceu para esse número cair tanto? Passageiros do transporte público, né, de ônibus, no caso. É o que tem acontecido sempre, a gente tem visto, né, ano a ano a gente tem acompanhado isso, e o que acontece é que Joinville tem constantemente aumentado as suas tarifas, mas a gente não tem visto uma melhoria na qualidade do transporte público. E eu acho que hoje em dia a gente requer, né, um sistema mais modernizado e que ofereça mais horários para as pessoas, que ofereça mais conforto, porque é isso que as pessoas vão avaliar, né? E o custo também, né? Então, no momento que aumenta a tarifa, bom, eu tenho mais conforto no meu carro. E outra questão importante, por enquanto Joinville não tem grandes problemas de congestionamento. Então, no momento em que a gente vai pesar, eu vou no meu carro, que eu tenho mais flexibilidade, eu gasto menos às vezes, eu tenho onde estacionar e não vou desconfortável no ônibus ou dependendo de horários, tendo que esperar muito tempo, né, para chegar no meu destino. Entre 10 e 15 cidades no Brasil utilizam uma empresa pública que é custeada por impostos no transporte coletivo. Maricá, no Rio de Janeiro, que tem 150 mil habitantes, é um exemplo disso. A senhora acha que isso é uma boa alternativa para os municípios? O modelo depende, né? Depende para algumas cidades pode funcionar, para outras cidades pode não funcionar, mas a questão que é primordial é que a operação, né, seja feita atendendo da melhor forma possível, né, o usuário e que essa demanda seja estudada, né, dentro de critérios técnicos, que a tarifa seja estudada dentro de critérios técnicos. Pode ser pública, pode ser privada, mas tem que ter uma fiscalização e tem que ter uma mediação, eu acho que através do governo, isso sim, para pesar os interesses da empresa e os interesses do usuário. E o nosso plano de mobilidade, o plano de mobilidade de Joinville, como anda a execução dele? Pois é, isso sinceramente eu não sei, eu sei que eles estão fazendo algumas ações, né, mas na íntegra, assim, eu não sei como anda. Mas a gente até se orgulha, né, disso, porque tem dois alunos nossos da UFSC que foram estagiar na prefeitura e se destacaram como estagiários e assumiram cargos de coordenação e mobilidade. E eles têm dado assim um retorno bem interessante, pelo menos em termos, né, de estudo e de ações. Muitas vezes a gente sabe que não depende só do técnico, mas também do político, né, de fazer essas ações, né, serem realmente efetivadas, mas eles têm feito um trabalho bem interessante, tentando buscar uma das questões que é bem comentada no nosso plano de mobilidade, que é questionada. Eu, seguido, estou aqui no plenarinho, aqui como eu sou membro do Conselho da Cidade, e é o questionamento, essas mudanças constantes no plano viário solicitada e que eu defendo que isso não pode ser mudado sem um estudo amplo. E daí questiono que foi prometido no plano de mobilidade essa revisão do plano viário em 3 meses. Só digo que isso é inviável. Essa revisão do plano viário em 3 meses é inviável. Então, se isso foi prometido assim por um não conhecimento, né, do trabalho que envolve isso. E a prefeitura agora saiu, acho que 2 semanas atrás, saiu um edital, né, para manifestação de interesses de empresas para fazer essa revisão do plano viário. E junto com isso, uma pesquisa de origem e destino, que é uma pesquisa importante, porque
antes de fazer qualquer alteração, a gente tem que conhecer, né, como é que está a nossa cidade. A gente tem que saber o que está acontecendo, né? Como é que são os fluxos, como é que são os interesses das pessoas, onde elas moram, para onde elas vão, onde elas desejam ir, para que a gente possa realmente fazer um estudo completo e fazer uma alteração que vá se perpetuar aí 30 anos. Qualquer intervenção que a gente faça na mobilidade, ela tem que durar. A gente tem que fazer estudos para curto, médio e longo prazo, não é uma medida para amanhã. Então, isso tudo requer um trabalho bem especializado aí. Eu fiquei contente de ver que saiu isso, espero que saia aí esse nosso estudo, que melhore o plano viário. Nessa questão dos estudos sobre mobilidade, vocês têm noção do que o cidadão leva em consideração na hora de escolher que modal ele vai se movimentar na cidade? Olha, a pessoa geralmente leva em consideração, em termos gerais, né, é custo e tempo. Isso é o básico, né, custo e tempo. E tem outras questões mais específicas que a gente usa até quando a gente faz modelagem, análise de demanda, né, por transporte, que são as variáveis que estão interferindo, né. Então depende muito do perfil da pessoa. Ela tem carro, ela não tem carro, e quais são os modos de transporte disponíveis? Qual é a renda dessa pessoa? Qual é o perfil, né, de deslocamento dessa pessoa? Ela vai de casa para o trabalho, e também dependendo de qual é a função, se vai de casa para o trabalho, se vai de casa para o estudo, ou se vai fazer qualquer outra atividade, vai mudar essa opção. O destino também. Então, como é que estão as condições do destino? Como é que estão as condições na origem, né, dessa viagem? Quais são as condições dessa pessoa? Por exemplo, se ela tem que levar os filhos para a escola, e pegar um ônibus talvez não seja tão prático dentro de um sistema que não é tão conectado, né? Pode ser, em alguns lugares é prático, outros não. Então, ela opta pelo carro se ela tem disponibilidade do carro. Então, essa é a questão. E a qualidade, né, o conforto, né, dessa viagem. É verdade. Com relação às bicicletas, Joinville até é considerada há algum tempo cidade das bicicletas, e a gente vê nos últimos tempos que, apesar de repente diminuir o número de bicicletas nas ruas, nós temos até mais ciclofaixas e as pessoas conseguem se movimentar com segurança. Mas precisa avançar muito mais nesse sentido. Baseado no tamanho de Joinville, cidades parecidas, tem um bom exemplo de um resultado que foi positivo em relação a esse modal bicicleta? Tu quer dizer, aqui no Brasil ou qualquer lugar? Acho que qualquer lugar. Muitas cidades aí, nossa, a gente pode dar vários bons exemplos. No Brasil é mais difícil. No Brasil é mais difícil, mas dá para ver, né, que tem algumas cidades que estão fazendo. Agora, eu vi Curitiba vai ampliar, né, a sua rede cicloviária. Eu acho que a gente tem na Europa, nem se fala, né, a gente pode ir a qualquer lugar dentro de um sistema cicloviário com sinalização, com segurança, né? Eu morei 6 meses na ocasião do doutorado, fiz estágio 6 meses em Viena. Viena é uma cidade do tamanho de Porto Alegre, da dimensão e número de habitantes de Porto Alegre. Quando eu fui para lá, eu fiquei pensando, não vou ter carro, como é que eu vou fazer, né? Se eu chegasse lá e tivesse um carro, ia me atrapalhar. Então, a pé, eu tinha muito mais mobilidade, ou daí até consegui uma bicicleta emprestada e eu andava onde eu queria, ia para onde eu queria na cidade de bicicleta de transporte público e com segurança. Então, isso é um exemplo, é uma coisa que funciona mesmo. E lá na época, eu me lembro que isso foi 2008, já tinha o sistema de bicicleta compartilhada. Aqui no Brasil não tinha ainda, né? Daí a gente olhava, nossa, como é que será que funciona, não sei o quê. Daí pensava assim, imagina, isso não funciona no Brasil. Funciona, a gente não tem que pensar que o que funciona na Europa não funciona no Brasil. Funciona. A gente logo em seguida teve os sistemas de bicicleta compartilhada e funciona assim, é só ter um bom gerenciamento, né, que vai bem. E a bicicleta tem aumentado muito, né, aqui no Brasil. Aqui em Joinville, eu acho que o sistema viário ainda está carente, né? Eu acho que, mas está lá, está no plano de mobilidade. Eu acho que eles estão fazendo estudos para isso. Eu acho que até essa revisão do plano viário vem, né, de encontro a essa melhoria. Mas a gente, por exemplo, a gente está no Perini agora, né? A UFSC está no Perini. 80% dos nossos estudantes antes ou iam a pé ou de bicicleta. Quando a gente se mudou para lá, não teve mais essa opção, pela distância e pelas condições
da via, porque é muito perigosa e não tem, né? Então, o que acontece? Poucos, vou te dizer que poucos vão de ônibus por causa dos horários, mas eles acabaram se ajeitando mais em termos de carona compartilhada. E reduziu muito, alguns ainda vão de bicicleta, eu digo que eles se arriscam, mas acabaram tendo que deixar de usar, né? E era um meio de transporte bem sustentável, mas em função das condições da via. Exatamente. A senhora falou sobre compartilhamento de bicicletas e essas questões surgem a todo momento, novos modais, né? Ultimamente tem falado nos patinetes, né, em São Paulo e tudo mais, ou até recentemente os aplicativos de transporte também que surgiram aí. Com relação a isso, eu queria lhe perguntar, isso facilita a mobilidade nas cidades? Com certeza, tudo é meio de transporte, né? Tudo é meio de transporte. E até quando a gente fala em transporte público, a gente fala em transporte público sempre se referindo aqui a ônibus, né? Não. Em primeiro lugar, se é público não quer dizer que é coletivo. A gente tem transporte público, transporte coletivo, duas coisas. Público e coletivo. Coletivo, ele transporta mais pessoas. Mas a gente tem um transporte público que é individual, que é a bicicleta. É um meio de transporte público. Funciona, patinete, funciona muito bem. Na Europa a gente vê muito, né? Porque facilita, né, a mobilidade, dá mais agilidade no deslocamento, claro que tendo uma via com qualidade, né? Então, tudo isso é válido. E o adensamento na região central da cidade, isso prejudica a mobilidade? Não prejudica. Aliás, o adensamento é benéfico para a mobilidade, né? Então, porque o que acontece? Qual é a teoria? É que se a gente diminuir distâncias, a gente vai melhorar a mobilidade. Então, as cidades, elas têm que ser mais compactas. O que aconteceu nos últimos anos foi o espalhamento das cidades em função do uso do automóvel, né? E a especulação imobiliária, né? Terrenos na periferia são mais baratos, começou a se construir muitos condomínios na periferia, as cidades começaram a se espalhar. O que acontece? A gente começa a ficar dependente de transportes motorizados. Não tendo um sistema de transporte público eficiente, vai para o carro. E isso acaba causando o caos, né, que a gente já conhece aí em muitas cidades. Então, o adensamento, ele é benéfico. E uma coisa que eu digo assim, ó, quanto mais os centros urbanos acabaram se esvaziando, muitos centros urbanos acabaram se esvaziando. Exatamente por esse caos, né, do trânsito. E o que aconteceu? Os centros acabaram ficando perigosos para as pessoas trafegarem. Então, a ideia é reocupar esses centros urbanos e fazer com que as pessoas morem mais próximo possível da infraestrutura de transportes que a gente tem. Mas o que acontece? É onde geralmente a gente tem os impostos mais caros, né? Então acaba sendo mais caro morar dentro, né, do anel, onde a gente tem mais infraestrutura, do que morar na periferia, e deveria ser ao contrário. E de uma forma geral, quais são as ações prioritárias que a cidade precisaria tomar, o poder público precisaria tomar, para que melhorasse a mobilidade em Joinville? Bom, em primeiro lugar, né, dados, né? Eu, como uma professora nessa área, pesquisadora nessa área, a gente tem que se basear em estudos, a gente tem que se basear em uso de ferramentas, dentro de técnicas de análise. Então, nenhuma cidade vai conseguir fazer algum plano se não conhecer bem, né? Como é que está seu sistema de mobilidade. A gente acabou de fazer da consultoria dentro de desenvolvimento de 8 planos de mobilidade aqui do Nordeste Catarinense, junto com a Munesc, que terminou em dezembro. E a gente vê uma carência, né, dessas prefeituras com dados, não tem um banco de dados. Então a primeira coisa é criar um bom banco de dados, coletar dados, começar a analisar esses dados através de ferramentas. A gente tem simuladores de tráfego, a gente tem muitas ferramentas que fazem previsão para 30 anos, uma análise integrada e um planejamento integrado. É o uso do solo, né, a parte de planejamento urbano e o transporte, que uma coisa interfere na outra. Então, é começar a estudar e daí traçar quais são, né, as melhores metas, né, para a gente ter uma cidade mais sustentável e com melhor qualidade de vida em termos de mobilidade.
Excelente, professora. Muito obrigado pela sua presença aqui no Zoom. Não, obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade e obrigado pelo convite. E obrigado também a você que nos assiste. E não esqueça, na próxima semana nós daremos um zoom num outro tema de seu interesse. E não esqueça, compartilhe os vídeos, acompanhe a programação no nosso canal no YouTube, youtube.com/cvjtv, o canal da democracia de Joinville.